No vídeo de hoje vocês vão saber absolutamente tudo sobre cobertura no Pathfinder 2ª edição. Bora! E pessoal, aqui é o Scalinos, quem está editando esse vídeo é o Gustavo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a cobertura no Pathfinder 2ª edição. Então como é que funciona isso? Quando você está atrás de alguma coisa que atrapalha a visão de um inimigo, por exemplo, ele pode ter um bônus de cobertura contra você. Existem 3 tipos de cobertura no Pathfinder 2ª edição. Uma cobertura menor, que só dá mais 1 na CA, que vai acontecer quando tem uma criatura entre você e o alvo. Por exemplo, você vai atacar alguém com um arco, e aí tem alguém na sua frente, o alvo vai ter cobertura menor, e ele vai ter um bônus de circunstância de mais 1 na CA. Se ele estiver atrás de um objeto que cubra parcialmente o seu corpo, que o proteja de alguma forma, por exemplo, você está vendo ele parcialmente por conta de uma quina de uma casa, ou ele tá atrás de, sei lá, de uma carroça, de uma pedra, ele vai ter cobertura padrão que dá mais 2 na CA. E se ele tiver de algo que tampa muito a sua forma de ver ele, por exemplo, atrás de uma seteira, ou você está vendo só um pedacinho muito pequeno do corpo, ou ele está escondido atrás de um lugar, ele usou a ação obter cobertura, e aí ele ficou atrás mesmo, assim, se esgueirou atrás de alguma coisa, ele vai ter mais 4 na CA. Só que a cobertura padrão e a cobertura maior, ela não dá só mais 2 na CA ou mais 4 na CA, ela também dá em testes de reflexo, por exemplo, contra bola de fogo, qualquer coisa que você tirar que permita um teste de reflexo, e também para furtividade. Então vamos supor que você está tentando se esgueirar atrás de um inimigo, você tem que fazer um teste de furtividade. Se ele não conseguir te ver muito bem, se você estiver atrás de uma cobertura total, por exemplo, você vai ter mais 4 no teste de furtividade também. Não só na CA e no reflexo, isso é bem importante. Tá? Além disso, a cobertura padrão e a maior te permite esconder. Então você está atrás de uma cobertura, por exemplo, teve cobertura, você pode usar a ação esconder-se e depois esgueirar-se para mudar a sua condição de estar sendo observado. Você pode ver o vídeo específico aqui em cima no card para você entender como é que funciona isso. Se você está escondido ou se você está indetectado. Se você esgueirar, você pode ficar indetectado, ele não saber mais qual ponto que você está para poder te atacar. Então, cobertura é o fundamental no combate. Você precisa aprender sobre as coberturas para você poder ter uma tática muito melhor e utilizar melhor os obstáculos do caminho que o mestre colocar para você ter vantagem no seu combate, tá certo? Se tiver alguma criatura, por exemplo, a criatura que está na frente de você não tampar de forma objetiva, for uma criatura muito grande, isso também não vai oferecer a cobertura adequada, tá? Isso pode acontecer, sei lá, alguém de uma criancinha não vai tampar um ogro, e aí não vai ser uma cobertura decente, entendeu? Então o mestre pode definir de alguma forma. Uma forma bem interessante de você fazer isso é você fazer uma linha que vai do centro do seu quadrado até o centro do quadrado do inimigo. Então nesse caso aqui, nós estamos com o Caeiros lutando contra o famoso necromante lá na Queda de Forca. Então olha só, no centro, pro centro dele não tem, obviamente, um obstáculo, eles estão a corpo aqui, então você não teria cobertura nenhuma, ele não tem cobertura nenhuma contra o Caeiros. Agora, se o Nehruin for atacá-lo, por exemplo, você pode ver que a linha passa por essa casa, né? Uma parte dele está obstruída pela casa. Então, nesse caso aqui, ele teria uma cobertura padrão contra o Nehruin. Caso o Tandrin fosse jogar uma magia, ó, ele passa por uma criatura que é o Caeiros. Então ele tem uma cobertura menor contra o Tandrin, ele teria mais 1 na CA. Se o Vexen fosse atacar ele com alguma coisa à distância, por exemplo, aqui passa por uma casa, ele teria uma cobertura padrão. Se a abertura fosse muito pequena, o mestre poderia considerar, inclusive, que não tem linha de efeito. Por exemplo, se a gente colocar o Vexen aqui do lado, né, vamos mudar ele aqui de lugar. Se o Vexen estivesse aqui, por exemplo, o mestre pode definir que não tem nem como ele conseguir atacar, porque ele não tem linha de efeito, não tem como um projétil passar por essa casa inteira para poder chegar nessa criatura. Existe uma ação que você pode fazer para poder mitigar a cobertura. O mestre pode permitir que você se esgueire. Então, por exemplo, vamos supor que o Nehruin, ele tá aqui, ele tem uma cobertura padrão para poder atingir o necromante, certo? Porque está passando pela casa. Ele pode se inclinar até o cantinho aqui, é como se ele chegasse até a metade desse quadrado, né? Como se ele chegasse até aqui na metade, ele gasta uma ação para isso, ele se inclina para poder jogar uma flecha. Então imagina aquele cara se esgueirando assim, inclinando em cima de uma flecha para poder jogar uma flecha. Ele pode fazer isso. Nesse caso, você consideraria uma linha entre o vértice dele, não o centro, e o alvo, né? Você viu tanto que eu sou um cara reto aqui, né, galera? Assim, do vértice até aqui, ó, claramente tem uma linha que não passa pela casa. Então, se ele gastar uma ação para se inclinar, ele atira e volta para a posição dele.
E ele ainda pode usar a ação, por exemplo, obter cobertura, porque aí ele se esgueiraria, colocaria as costas contra a construção e teria uma cobertura completa, uma cobertura maior, ao invés de ter uma cobertura padrão contra o alvo, tá? Isso é totalmente possível. Então essa ação inclinar, ela é totalmente possível. Então aqui no caso do Vex, ele não tem nem linha de ação. Agora, se ele se inclina, talvez o mestre defina que ele tem aqui, através desse vértice, ele tenha só cobertura padrão, por exemplo, ou cobertura total. Agora, ele pode gastar ação e ir pra frente também, né? Se ele quiser, depois ele atira e volta. É outra coisa que dá pra fazer. Agora, vamos supor que seja uma criatura maior. Vamos apagar esse necromante aqui. Eles derrotaram o necromante e chegou um verme púrpura fodão, gigantesco. Né? Você fala assim, olha, vamos supor o Nairon, né, estando aqui. Fala assim, poxa, o Nairon ele tem uma linha de ação clara em um dos quadrados, né, aqui que não passa por nada. Mas se você for passar pelo centro, aí ele tem uma cobertura bem significativa. Então, o que você tem que lembrar nessa situação? Que a CA de inimigos foi calculada baseado no tamanho deles. Quanto maior o tamanho deles, menor a CA. Então, isso depende de você estar conseguindo ver a criatura completa. O fato da casa estar escondendo o Nairon, né, vários quadrados, então aqui ó, esse quadrado, todos estão escondidos, a criatura ela vai ter um CA maior nessa situação contra ele. Então você pode dar, que eu daria uma cobertura maior para ela, porque a grande parte dela está escondida, ele vai ter aqui ó, um quadrado praticamente só dela que ele tem sem cobertura. Então consideraria cobertura maior aqui contra o Nairon. Ele teria que mudar seu posicionamento para poder não obter cobertura. Agora, contra o Nairon em si também, ele tem cobertura total, porque no centro dela, ó, se ela fizer algum ataque à distância aqui, claramente passa por um obstáculo muito significativo. Se você utilizar a cobertura, você vai ter, cara, mais 2 na CA, mais 4 na CA no Pathfinder, é coisa demais, é sem noção. Tá? Então espero que você comece a utilizar cada vez de forma mais táticas no seu combate. Nós temos um vídeo preparando, já foi pedido, que talvez é o vídeo mais esperado, que é sobre táticas avançadas de combate. Tá? E esse vídeo eu quero fazer com o Gustavão, quero fazer com o Ber, quero fazer com o Tulima. Assim, eu quero fazer com mais gente, eu acho que vai ser muito mais divertido a gente na mesa própria, no lugar próprio, a gente falar sobre isso. Então, segura a barra aí, eu tô gravando também o vídeo do Mago, que já tá chegando, mas, por favor, se você achou que esse vídeo foi útil, coloca no comentário, você não tem noção tanto que isso me ajuda, né, o like faz uma diferença absurda, então, contamos com você aí pra isso, e não se esqueça de voltar aqui, nós temos um vídeo extra essa semana, sexta-feira sai um extra, porque segunda não saiu, a gente se vê porque o Fantástico vive aqui.